sou Luciano Lohmann, eu sou engenheiro eletrônico formado pela Universidade de São Paulo e sou empreendedor desde 2013, sendo sócio fundador da Metsus Brasil. Nós ajudamos produtores de todos os tipos e tamanhos a tomarem melhores decisões no seu campo baseado em dados de sensores, em uma compreensão de ambientes microclimáticos, com sensores de solo, com sensores para monitorar insetos, basicamente trazendo aí subsídios para uma tomada de decisão no campo. Eu juntei a minha paixão pela tecnologia e também a paixão pelas plantas. Então é a junção aí do nerd dos sensores com o louco das plantas. Em 2016 eu embarquei numa jornada global com a Nuffield para estudar o conceito de agricultura vertical, que é um conceito que foi cunhado em 2011 pelo professor Dixon Despommier na Universidade de Colômbia e que então parecia coisa do futuro. E graças à Nuffield eu tive a oportunidade então de percorrer aí muitos países e em busca das melhores técnicas produtivas, em busca de compreender realmente como é esse sistema de produção, mapeando todos os aspectos econômicos também por trás das fazendas verticais e, por fim, buscar compreender o que faz sentido para o Brasil. Essa volta ao mundo da Nuffield, dentre todas as minhas viagens individuais, as viagens em grupo, eu percorri mais de 50 mil quilômetros ao redor do globo em 16 semanas. Foram 8 países, de Irlanda, França, Bélgica, Polônia, República Tcheca, Estados Unidos e terminando na África, também com Quênia e África do Sul. Foram visitas a muitas fazendas, indústrias, organizações governamentais, universidades e instituições de pesquisa. O que é agricultura vertical? Bom, a agricultura vertical basicamente consiste em você plantar culturas em ambientes internos controlados, tendo controles precisos de luz, nutrientes, água e temperatura. A ideia é que na agricultura vertical as plantas crescem empilhadas em múltiplas camadas, que podem atingir até alguns andares de altura. E por que existiu esse movimento aí em busca de verticalizar a produção? Bom, primeiramente as demandas de mercado. Existem novas demandas aí nos centros consumidores buscando produtos locais, produtos frescos, produtos orgânicos, produtos rastreáveis, produtos raros, produtos seguros. Então existem várias demandas aí que levaram a esse sistema de produção ganhar cada vez mais importância, especialmente nos centros urbanos. As restrições climáticas em grande parte dos países aí do hemisfério norte ao longo do ano também é algo que contribui para a produção em ambiente controlado vertical, porque basicamente, se você pensar na Europa, eles estão 6 meses debaixo da neve. Como é que se produz comida assim? Outros lados que levaram aí, outros drivers que levaram ao crescimento da indústria de agricultura vertical é a questão da confiabilidade, padronização e produção em massa. Por exemplo, para algumas indústrias que precisam de estabilidade na sua produção, ela pode se beneficiar muito desse modelo de produção vertical, como por exemplo a indústria farmacêutica. Outros lados que levaram também para esse desenvolvimento são as restrições de espaço, as terras aráveis muito caras e restrição de espaço próximo e dentro dos centros consumidores. Essas técnicas de agricultura vertical podem levar aí ao reaproveitamento de espaços inutilizados, construções abandonadas e até mesmo, por exemplo, containers de carga. Quais técnicas estão envolvidas na agricultura vertical? É uma junção de muitas tecnologias de produção em ambiente controlado. Muitas delas não são novas, mas elas são dispostas e são combinadas de maneiras diferentes para se ajustar a cada necessidade de produção. Basicamente, nós vamos ter aí sistemas de hidroponia, ou aeroponia, ou mesmo aquaponia. A hidroponia é um sistema mais conhecido, em que as raízes das plantas estão expostas aí à água e nutrientes. A aeroponia é um sistema muito interessante que eu conheci nas minhas viagens, em que as raízes das plantas ficam basicamente flutuando no ar e recebendo um spray de água e nutrientes de alguns em alguns minutos. Essas técnicas aí garantem uma boa economia de água, de nutrientes e de muitos outros recursos. O sistema de aquaponia é um sistema muito interessante também. Basicamente é uma junção na produção de plantas e peixes, em que as plantas filtram a água que os peixes deixam ali cheia de nutrientes. Então a gente pode produzir plantas e peixes dentro do mesmo cenário. Juntando aí com a técnica de hidroponia, aeroponia ou aquaponia, a gente tem a iluminação. Isso aí geralmente é feito com iluminação controlada, por meio de LEDs. E a gente pode então ter aí o controle perfeito do ciclo de iluminação das plantas, do tipo e do espectro de energia que vai chegando para cada planta. Então a gente consegue simular um dia perfeito de sol
para todas as plantas. Associado a essas outras técnicas, a gente ainda tem controle climático, a gente tem a injeção de CO2, a gente tem muito sensoriamento e automação também dentro dessas técnicas produtivas. Nós utilizamos energia renovável, recaptura de água e também o data farming, né? Nós vamos ter sensores espalhados por toda a produção e compreendendo como cada aspecto, né, como cada variável climática ali afetou no desenvolvimento da sua planta. Então você pode refinar e refinar suas receitas para que você saiba sempre que tipo de resultado você vai ter, baseado então aí nos controles ambientais que você coloca para suas plantas. Existe uma série de vantagens desse tipo de sistema produtivo, desde, por exemplo, o cultivo ininterrupto, né, que é muito importante aí para países em que, por exemplo, são afetados por um inverno rigoroso. Então a gente pode produzir 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós temos aí esse cultivo sendo protegido de eventos climáticos extremos, né? Então a gente nunca vai ter problemas aí com secas ou com chuva demais ou com nenhum outro tipo de problema. Existe uma redução muito drástica do uso de água e de insumos também, né? Há iniciativas de agricultura vertical que alegam que chegam a economizar 95% de água, porque há um recirculamento e um reaproveitamento dessa água e desses nutrientes e evitando assim grandes desperdícios, né? A produtividade ela é máxima, ela é estável e os ciclos de cultura também podem ser mais curtos, já que todas as variáveis ambientais que tangem o crescimento dessa planta estão sob controle e estão sendo otimizadas aí a cada ciclo. A multiplicação da área de cultivo também é um fator muito interessante quando a gente olha para a agricultura vertical, né? Enquanto na agricultura convencional nós estamos trabalhando horizontalmente, né? Na agricultura vertical nós empilhamos todas essas camadas de produção e podemos trabalhar olhando aí para cima. O uso aí de todos os insumos, né? Como pesticidas, herbicidas, fertilizantes, é bastante reduzido, dado todos os controles ambientais que nós temos. Existe a possibilidade de ter uma grande redução também na dependência de combustíveis fósseis, tanto dentro do ambiente produtivo, como também no transporte desses alimentos para o centro consumidor. Aqui um exemplo interessante que eu aprendi durante minhas viagens foi o caso dos Estados Unidos, né, em que grande parte das suas folhosas, por exemplo, os seus alfaces, rúculas e plantas assim, são produzidas lá na costa, na Califórnia, mas elas são consumidas do outro lado do país, né? Então existe aí um grande dispêndio de energia e de combustíveis fósseis para você transportar todo esse produto para lá. Você tem degradação, você tem perdas, né? Então existem aí vários fatores que são fatores positivos e interessantes que levaram aí ao desenvolvimento dessa indústria, porém nem tudo são flores. Existem grandes desafios também por trás de tudo isso. E o maior desafio é o custo. O controle de cada uma dessas variáveis ambientais é muito caro, enquanto que na natureza é tudo gratuito. Então, para você fazer algo que faça sentido economicamente, realmente você precisa ser muito eficiente e encontrar um nicho de mercado que esteja disposto a pagar por aquele produto por algum diferencial que ele tem trazido. Aqui no Brasil, a minha pesquisa mostrou que não é tão simples assim, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Um outro desafio que a gente tem aí com a agricultura vertical é que a estruturação desse ambiente produtivo não é trivial. Isso é algo complexo, demanda muito estudo, muita pesquisa e um planejamento muito adequado para que isso não leve aí à implementação de uma fábrica de plantas, né, que não tenha aí um resultado como nós imaginamos lá na frente. Um outro desafio é o número limitado de espécies cultiváveis. Nós temos que trabalhar aí geralmente com culturas de ciclo curto, com folhosas aí que têm aí um alto valor agregado, um giro rápido, sejam compactas, né? Então, por exemplo, plantas com crescimento mais lento, como grãos, elas não são lucrativas, elas não fazem sentido hoje dentro desse cenário de produção em agricultura vertical. Um exemplo muito legal, né, que eu visitei durante essas minhas viagens foi a Aerofarms. A Aerofarms fica ali nos arredores de Nova York e ela produz num ambiente de indústria realmente. Ela leva isso aí para alta escala. Isso aí é feito em grande escala. Ela implica técnicas de aeroponia, técnicas de iluminação, técnicas de automação. E a ideia dessa indústria, né, é produzir bem próximo do centro consumidor esses tipos de folhosas que têm um alto giro, né, que geralmente teriam que ser produzidas no outro lado do país, teriam que ser transportadas. E dentro desse modelo, né, empresas como a Aerofarms procuram produzir esses alimentos diretamente próximo aí do centro consumidor, então podendo atingir um grande público e um grande mercado. Esse é um modelo bem específico, focado, vamos dizer assim, em culturas que são mais commodities. E a gente trabalhando isso aí em alta escala. Um outro exemplo muito interessante, já indo para o outro lado da escala, são as produções em ambiente controlado, de maneira vertical, mas em containers, né? Containers de carga abandonados podem ser transformados aí também em unidades produtivas. Mas isso aí leva
esse formato aí de trabalho, né, ele tem diversas dificuldades também, porque você está restrito a um espaço, né, e você dificilmente consegue alcançar aí as economias de escala necessárias para você superar todo esse investimento que você precisa ter em tecnologia no primeiro lugar. Um outro exemplo que eu visitei, por exemplo, já indo para um outro tipo de aplicação dessa tecnologia, é a Farm One. Essa é uma fazenda, primeiramente, eu nunca imaginei que eu ia visitar uma fazenda em Manhattan, e isso aconteceu. Eu visitei de fato uma fazenda que produzia mais de 180 tipos de ervas, especiarias e temperos raros no coração de Nova York. E essa fazenda vertical, apesar de muito pequena, ela conseguia trabalhar com essa grande diversidade de culturas e atender os chefes dos restaurantes aí, estrelas Michelin, por toda a cidade, entregando isso de bicicleta ou entregando de metrô. Eles escolhiam de manhã e na hora do almoço estava na mesa dos clientes. Então esse é um formato que, buscando atender a nichos muito específicos, tem atingido um sucesso por conta da dificuldade de se encontrar muitas dessas plantas e temperos e especiarias num ambiente como Nova York, ou até mesmo por você poder trabalhar com isso de maneira mais próxima e mais fresca para se diferenciar da concorrência, que muitas vezes está muito longe dos centros consumidores. Todos esses diferentes modelos produtivos, todas essas diferentes iniciativas de agricultura vertical, lembrando que ainda era muito nova essa indústria, né? Em 2016, tudo isso eu só pude aprender graças a essa experiência que a Nuffield me proporcionou, que foram aí muitas semanas de imersão e de portas abertas aí em todas essas iniciativas ao redor do globo. E isso me levou a buscar então a resposta. Isso faz sentido no Brasil? Porque em diferentes países eles têm diferentes razões para precisar adotar esse tipo de tecnologia. No Brasil, a resposta é um grande depende. Depende por quê? Porque apesar das técnicas de agricultura vertical serem muito eficientes para a produção de alimentos, o aspecto econômico é extremamente desafiador, especialmente no cenário brasileiro. O Brasil é muito abençoado por natureza. Nós temos sol, nós temos chuva, nós temos terras produtivas e a gente tem aí grandes cinturões verdes que abraçam as nossas cidades e os centros urbanos, provendo aí alimentos frescos todos os dias. Muito diferente dos Estados Unidos ou da Europa, em que eles não conseguem, por exemplo, produzir o ano todo. Aqui no Brasil, se nós pensarmos em produzir alface ou microgreens, vai ser muito difícil fechar essa conta. Com todos esses valores que precisam ser investidos para a gente controlar as variáveis e a gente ter essa produção estável, no fim das contas, esse produto vai ter que estar competindo no mercado com aquela alface que cresceu ali sem precisar de muita coisa, que recebia a chuva do céu, que tinha os nutrientes no solo e, no fim das contas, para o consumidor, ele ainda, no nosso caso, né, aqui no Brasil, o consumidor ainda não está pagando o diferencial de preço necessário, por exemplo, para cobrir toda essa diferença no investimento nesse sistema produtivo. Aqui no Brasil faz muito sentido nós pensarmos, por exemplo, em abordagens híbridas, que aproveitem parte desses recursos naturais que nós temos gratuitos aqui no Brasil. Então a gente pode usar algumas técnicas para controlar determinadas partes da produção e outras a gente usar realmente o que nós temos de recursos naturais aqui no país. Algumas estratégias podem ter mais chances de sucesso, saindo dessa commodity, por exemplo, e olhando para a produção mais de nicho, né? A produção aí de plantas ou ervas mais raras, em que a gente pode atender determinados nichos, como restaurantes ou grandes centros que buscam outros tipos de produtos. A gente pode trabalhar, por exemplo, com a produção de compostos para a indústria farmacêutica. Grande parte dos medicamentos ainda usam extratos provenientes de plantas. E para a indústria é muito importante a gente ter estabilidade, ter confiabilidade nessa produção. E uma outra que é muito interessante também é, por exemplo, na produção de mudas e sementes. Nós podemos usar aí essas técnicas de produção de agricultura vertical para crescer as plantas durante determinado período aí do seu ciclo, né? E, por exemplo, criar mudas de legumes ou de folhosas em formato vertical para que depois ela seja levada aí para o seu destino final de produção. Como desdobramentos dessa experiência da Nuffield, né, eu tive a oportunidade de crescer dentro de mim uma visão muito mais ampla sobre a agricultura mundial e todos os nossos sistemas alimentares. Foi um período muito intenso de desenvolvimento pessoal e também de aprendizado técnico, na prática, sobre um tema muito inovador. Foi um período em que eu pude desenvolver também um network global com líderes que estão à frente desse setor. Então, conhecendo aí empreendedores que levaram essas técnicas de produção para diferentes países, para diferentes cenários. Então, foi uma construção muito grande aí também de um network global e podendo, então, aprender com a experiência de cada um deles. Graças à experiência da Nuffield também, isso me abriu as portas internacionalmente para, por exemplo, poder representar o Brasil na Conferência Mundial de Segurança Alimentar da FAO.
em que eu pude aí mostrar o que nós fazemos no Brasil, que é diferente do resto do mundo, bem como também tive a oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho aí na Conferência da ONU do Meio Ambiente, que ocorreu no Quênia em 2019. Depois de toda essa experiência da Nuffitt, então, eu hoje posso trabalhar também ajudando produtores e ajudando novos empreendimentos com consultorias em projetos de agricultura vertical e de agricultura em ambiente controlado. E isso aqui é um ciclo para a vida. Quem entra para a Nuffitt vai ser no fio de ano para sempre. A gente está ligado a isso, a gente respira agricultura, nós temos paixão pela produção de alimentos e esse é um ambiente muito colaborativo. Todos aqui estendem a mão uns para os outros, então é de fato muito gratificante poder fazer parte dessa organização. Eu sou extremamente grato à Nuffitt International, à Nuffitt Brasil, por essa oportunidade e também especialmente ao meu investidor, quem acreditou nessa pesquisa, quem acreditou que valia a pena buscar todas essas respostas e trazer aqui para o Brasil. Um grande obrigado aí também à TIAA, que apostou no meu projeto e que me acompanha desde então aí no desenrolar desse trabalho. Muito obrigado.